Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Bizus. Café com Bizus especialíssimo hoje. Hoje começa a semana do Intensivão 4K2, gente. Estou extremamente feliz com essa semana. Começando, edição especial, vou fixar o tema. Hoje o bate-papo é com o professor Paulo Henrique, que diz que conheceu mais um louco na internet. Fico muito feliz com esse início de semana, fico muito feliz com esse momento, onde começaremos hoje o primeiro de vários eventos que acontecerão na semana do Intensivão 4K2. Gostaria de começar perguntando, como sempre, se o som tá bom, se a imagem tá boa, iluminação. Seja bem-vindo, Rafael. Como é que tá a iluminação, som, imagem, para a gente começar. Já já o professor Paulo Henrique chegará aqui para bater um papo conosco, entrará aqui na nossa live. Tá tudo certo. Professor Paulo Henrique chegando. Seja bem-vindo, professor Paulo Henrique. Já te chamo. Bom dia, professor Esther. É uma satisfação. Começando oficialmente a semana do Intensivão 4K2, professora. Finalmente, hoje à noite, lembrando, teremos aula às 8 horas da noite. Entrarei em ponto pelo YouTube. Então, se você está em alguma das minhas comunidades, entregarei o link lá. O link do aulão, da primeira aula. Se você ainda não está lá, inscreva-se através do link da bio, aqui no Instagram. Embaixo da minha foto tem um link, clica lá, se inscreva para você receber um e-mail avisando certinho do horário e na entrega do link da aula. A aula vai ser no YouTube, no meu canal do YouTube. Não transmitirei pelo Instagram. Tá bom, pessoal? Vou chamar o professor Paulo Henrique para a gente começar nosso bate-papo. Aqui. Professor Paulo Henrique chegando. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Bizus especialíssimo hoje. Ajeitando aqui. Professor Paulo Henrique, seja bem-vindo, professor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É uma grande satisfação. Tudo ótimo. Uma grande satisfação. É o primeiro Café com Bizus edição especial. É a primeira edição especial que eu faço nesse Café com Bizus. É uma honra tê-lo aqui comigo. Uma honra, uma honra. Agradeço, a honra é minha também. Fico feliz de poder participar. Muito feliz. Professor, vamos começar? Queria primeiro pedir para você se apresentar um pouquinho, para as pessoas te conhecerem. E aí depois gostaria de fazer algumas perguntas mais direcionadas para essa semana, professor, que é a semana do Intensivão 4K2, semana que terão vários eventos, vários bate-papos como esse, e 3 aulas onde eu trarei para as pessoas que ainda não conhecem o projeto 4K2, né, não conhecem o método Cifras, eu trarei as minhas percepções, darei aquelas noções iniciais. Você já participou de uma dessas semanas. Então é isso, eu queria primeiro que você se apresentasse e depois vamos às perguntas. Ok. Bom, primeiro, bom dia para todos que estão aí conosco, aqueles que seguem o professor Alexandre. Eu sou o professor Paulo Henrique, né? Eu sou professor de física, tenho mestrado, tenho doutorado em ensino de física e estou na estrada aí da educação aí desde 1999, né? Já tem mais de 20 anos. Então, trabalhei já em todos os níveis de ensino, fundamental, médio, superior, e agora com algumas, digamos, motivações, né? E o professor Alexandre é uma delas, de pensar em tomar a minha vida para mim, né? De pensar em tomar a minha vida para mim, né? Então, fazendo aí essa procura de ter a educação mais valorizada, né? No trabalho que nós fazemos enquanto professor, né? Então, hoje trabalho em um colégio em Guarulhos, que na verdade se desdobrou em 2, são 2 unidades, e o restante do tempo é trabalhando com as aulas particulares, cursos online que eu também tenho, trabalhando com todas essas questões aí. Basicamente é isso. Eu acompanho o trabalho do professor Paulo Henrique, é intenso, o professor não para. É isso aí, né, professor? A gente temos que correr atrás, né, professor?
Sem dúvida, sem Gostaria de dúvida. primeiro perguntar, professor, como é que você me conheceu? Como é que foi o seu primeiro contato? Como é que foi esse louco que apareceu na internet? Ah, eu não fixei o tema aqui, deixa eu fixar o tema da live de hoje. Descobri mais um louco na internet, não foi isso? Sim, sim. Eu, certa vez aí, acho que como todo mundo hoje, né? Aham. Passando aí pelas redes sociais, Facebook, passei rapidamente e tinha lá um vídeo do professor Alexandre dizendo que era possível ganhar 4.000 com uma aula particular. Eu falei, esse cara tá maluco. Esse cara é mais um louco aí na internet. No primeiro momento eu falei, é mais uma pegadinha. Mais uma Aham. pegadinha. Aham. Mas aí, quer dizer, eu falei, vou parar para ver, porque deve ter alguma estratégia boa que eu desconheço, não é possível. Aham. E aí comecei a ver e meu olhar começou a mudar em relação a essas questões. Meu olhar Uhum. começou a mudar bastante em relação a essas questões, porque eu participei da semana, né? Foram 4 encontros, e Uhum. aí nesses 4 encontros eu tive um outro olhar, né? Quer dizer, meu olhar sobre aulas particulares era um olhar de bico, né? É um Uhum. olhar de bico que só seria possível acontecer no final do ano, quando os alunos já estão com a corda no pescoço, você pega uma coisinha esporádica aqui, outra ali, mas que não era possível sobreviver disso. E aí o professor vem trazer uma experiência de anos, né? De Uhum. anos já, uma aula particular, e o mais interessante, com uma estratégia, Uhum. com uma estratégia, né? Acho que essa foi a questão que mais me chamou a atenção. E a coisa começou a fazer sentido, né? Porque como eu trabalho com os cursos online, a gente acaba tendo contato com o marketing digital, com as questões de como você consegue mostrar o seu trabalho. Eu nunca imaginei que seria possível mostrar isso com aulas particulares. E é um negócio que está, para nós professores, do lado da gente, está embaixo da gente. Uhum. E a gente não vê, a gente não enxerga, né, professor? Tá na nossa cara, né, professor Paulo Henrique? E, Sim, sim. e assim a gente ter estratégias, nos meus cafés com bizus eu falo muito isso para quem me assiste, sem estratégia, sem um GPS, que eu falo muito, né? Sem um GPS é muito complicado da gente imergir, da gente arriscar numa nova atividade. Essa é a proposta que eu estou trazendo para os professores. Entender as aulas particulares como um negócio, não como um bico, porque o bico, ele vem e vai embora. O bico é sazonal. Quando você transforma as aulas num negócio sólido, consistente, com uma metodologia toda traçada direitinho, com um passo a passo, como o professor já acompanhou nas aulas de mentoria, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil e o trabalho é implementar. O trabalho é colocar em prática o que está sendo falado, né? Eu sou a favor, professor, eu falo muito isso, né? Nós que somos de exatas, nós que somos físicos, matemáticos, né? Nós gostamos muito da lógica, gostamos muito de seguir manuais. E eu sou muito a favor de seguir manual. Porque o que é o manual? Né? Nós que gostamos de fuçar equipamentos, mexer, abrir equipamentos, etc. O manual nada mais é do que a visão do fabricante sobre aquilo que ele construiu, sobre aquilo que ele fabricou. Então, nada melhor do que a gente seguir o passo a passo de quem fez, de quem produziu aquilo ali. E eu falo a mesma coisa no caso de qualquer empreendimento que você tenha. Então, se você está em busca de um empreendimento e você ainda não tem, se você quer algo, mas você ainda não tem experiência com aquela nova atividade, nada é melhor do que a gente seguir um passo a passo. Então, o que eu falo muito para os professores é possível ganhar R$ 4.000 com aulas particulares? O professor Paulo Henrique é prova de que é possível. Ele acompanhou as aulas, ele viu como é possível, como é que é tudo estruturado direitinho. É só fazer o passo a passo. Agora, você tem que seguir o passo a passo. Você não pode mudar a regra do jogo. Você não pode mudar a receita de bolo. Porque se você muda a receita de bolo, você não sabe mais se o bolo vai dar problema ou não vai dar problema no resultado final. Não é isso, professor? Se você bota um pouco mais de Sim. fermento, né, trazendo para uma receita de bolo mesmo, se você está querendo fazer um bolo, mas você coloca mais fermento do que está na receita ou menos fermento, pode dar problema.
Por quê? Porque o fermento, as medidas estão ali testadas, né, várias vezes por aquele cozinheiro, por aquele chefe. Né? Então, a grande vantagem de você pegar algo já estabelecido, uma metodologia, com tudo direitinho, né? Ainda mais nós que somos de exatas, nós somos muito certinhos, muito metódicos. Né? Eu ainda sou virginiano para ainda para tornar a coisa mais profunda, né? mais estudada. Então, a coisa é facilitada, né, professor? Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, então você me descobriu como mais um louco na internet, escutou o louco falando, aí o louco começou a falar coisas que já tinham mais sentido para você, né? E você assistiu, não sei se você conseguiu assistir a uma ou mais aulas na semana, naquela semana que eu promovi parecida com essa, e aí você teve que tomar uma decisão, se você seguiria adiante ou não seguiria adiante. O que te fez seguir adiante? Seguir no aprofundamento mesmo dessa metodologia, desse projeto, né? Que eu falo para todos, professor, que o 4K2 não é um projeto só para se ganhar R$ 4.000, é um projeto de mudança de vida, porque quando você consegue rendimentos melhores, você consegue ter mais tempo para você e para sua família, você consegue estabelecer mais arrumar mais a sua rotina, você consegue ir em busca de sonhos que você não conseguia antes, sejam sonhos materiais ou sonhos mesmo de tempo mais para o seu filho, para a sua filha. Eu sei que o professor Paulo Henrique tem 3 filhos, então imagino a loucura que é para ele coordenar dar aulas em várias escolas, cuidar do filho, cuidar dos filhos, ajudar a esposa. Nesse momento complicado de pandemia, eu sei o quanto foi complicado para o professor. Então, eu queria saber, professor, como é que qual foi o incentivo para falar assim, peraí, eu vou seguir em frente com o professor, esse professor louco que apareceu, que está me convencendo, eu vou seguir em frente para ver o que vai acontecer. O que te incentivou, professor Paulo Henrique? Olha, eu acho que uma das coisas que nós professores precisamos observar é toda a estrutura hoje da educação montada no sentido de o professor ser descartável, né? Então, o professor ser descartável, eu comecei a receber propostas de aula por R$ 18, por R$ 20, no máximo, para você dar uma aula para 40 alunos, para 50 alunos. Quando você quer ter alguma coisa melhor, você tem que sair, se sujeitar a uma série de horários, e no fim das contas nós temos o conhecimento, né? Nós detemos o conhecimento. Então, quando eu percebi que tinha alguém que olhava para a educação como um negócio, mas um negócio no sentido positivo, e não como aquela coisa missionária que as pessoas inventam, né, com relação à educação, e que isso me possibilitaria tomar a minha vida nas minhas mãos, ou seja, eu gerir o meu horário, eu fazer o meu horário, o meu negócio, montar a minha estratégia. Isso fez todo sentido para mim, porque era o que eu buscava e o que eu acho que nós professores devemos buscar de alguma maneira. E para mim fez muito mais sentido, apesar de toda a dificuldade, né, que foi esse início de pandemia, tal, etc., fez todo sentido esta situação. Porque hoje, por exemplo, se você está com aula só particular, você não estaria discutindo com ninguém se vai voltar em dezembro, em agosto, nessa discussão. Essa é a melhor diferença. Não existe o professor Alexandre. Não, existe, professor? Não existe. E como eu trouxe as aulas presenciais, porque eu era especialista em aulas presenciais e descobri que agora eu virei especialista em aulas online. Quando eu trouxe as aulas presenciais para online, professor Paulo Henrique, e os alunos toparam, a pandemia, para mim, tem toda uma preocupação, a gente aumentou as tarefas dentro de casa, mas ela não fez diferença nos meus rendimentos, porque os alunos continuam, os mesmos alunos continuam, e novos alunos estão aparecendo porque chegaram, porque o online apavorou muito os alunos no início, né? O ritmo do online é diferente do ritmo presencial.
Então é isso que é a grande vantagem, né? Quando você tem o conhecimento nas mãos, quando você tem um público que precisa, né? Trazendo para uma linguagem mais comercial, né? mais de negócios, quando você tem um público que precisa da sua prestação de serviços, né? Disposto a aceitar o novo desafio online e a pagar por isso o preço que você acha justo e pratica, né, tudo fica mais fácil. Então, essa preocupação que o professor está colocando, né, do que vai ser do mundo depois, pós-pandemia, o que vai ser da vida de um professor pós-pandemia, já que o mundo online agora não tem mais volta, né, as plataformas estão aí, tudo super organizado. Para quem acompanha, eu estou acompanhando o meu filho Guilherme, de 7 anos, de 8 anos agora, ele fez 8 anos agora em julho. Quem está acompanhando, eu estou acompanhando o ritmo dele, assim, é fantástico, assim, né? Tirando toda a questão social, gente, toda a questão. Não estou lidando com a questão social, estou lidando com a realidade, né? É correto ou não é correto? Se você concorda ou não concorda com as aulas online, se você prefere as presenciais do que online. Eu gosto muito de presencial, eu acho muito importante as aulas presenciais, mas de uma forma prática, de uma forma objetiva. A gente tem que entender que o mundo online ele cada vez está mais presente, a gente tem que estar adaptado a esse mundo. E quando a gente tem uma atividade que só depende da gente e com um público que nunca vai parar de existir, nunca vai parar de ter alunos, a gente não vai ter alunos. E a dificuldade dos alunos tende a aumentar com o online, porque requer mais que a pessoa seja mais autodidata, que o aluno seja mais autodidata. Ele não está tendo as coisas tão mastigadas, ele tem que ir a uma plataforma. Autonomia, né? Exatamente. Ele tem que assistir às videoaulas, ele tem que baixar fazer o download das listas para fazer o exercício e fotografar e mandar para o professor, ou já fazer na própria plataforma. Então, agora, a linguagem mudou. E para a gente que dá aula particular, é muito melhor, professor Paulo Henrique. Por quê? Sim. Porque o mundo abriu agora. Eu não digo só Brasil, o mundo abriu para a gente. Porque hoje todos estão ligados na internet, todos estão ligados no mundo online e todos estão aceitando o mundo online com mais facilidade. Então, eu falo assim, hoje dar uma aula presencial ou online, a perda é mínima. E às vezes eu tenho ganho com as aulas online. Então, gente, não dá para a gente fechar os nossos olhos, como disse o professor Paulo Henrique, diante dessa situação em que, infelizmente, o emprego dos professores com aulas presenciais, o emprego ou a carga horária pode ser comprometidos, né, de você não ver uma outra alternativa e esperar acontecer para ir em busca de uma outra alternativa. Então, a minha proposta para os professores, que eu sei, o professor Paulo Henrique citou aqui que ganha entre 18 e 20 reais, a proposta foi feita. Dentro da realidade do professor brasileiro, professor Paulo Henrique, 18 a 20 reais é o dobro do que se ganha. Hoje, o salário, a hora de um professor de escola pública no Brasil, tirando das federais, está entre 9 e 12 reais. Exatamente a metade do que você está propondo, e 20 reais para a gente sabe que é um valor muito pequeno. Então, as aulas particulares, elas facilitam isso, porque a hora média de um professor particular hoje no Brasil, a hora média de um professor particular é de 51 reais. É uma coisa muito... E aí você fala assim, mas espera aí, professor Alexandre, é possível cobrar 51 reais? É possível, gente. É possível cobrar muito mais do que 51 reais, desde que você faça de uma forma que convença o público de que você vale 50, que a sua hora vale 51 reais, onde você entrega valor para essas pessoas, né, professor? E aí eu acho que entra a questão da técnica no bom sentido, né? O método, ele ajuda neste sentido a gente entender que nós temos, digamos, argumentos para isso, mas não sabemos usar, né? A gente é educado na escola a pensar a questão pedagógica, a questão técnica, mas a questão do marketing, no bom sentido, de você mostrar o que você sabe fazer, nós não sabemos. Nós, professores, não sabemos. Não sabemos. Então, o professor Alexandre é um cara que veio desse mercado de marketing, né? Teve essa história, e quando ele traz essas duas coisas, junta essas duas coisas, para mim faz muito sentido mesmo, porque como é que eu mostro isso? Como é que eu vou atrás de aluno?
Eu vou sair colocando panfletinho por aí, ou vou colocar um anúncio no Facebook? Como é que eu interajo? Como é que eu mostro que eu tenho doutorado e minha aula vale, sei lá, R$ 100 a hora-aula, por exemplo? O cara está disposto a pagar? Qual é o diferencial? Como é que eu mostro isso? Eu acho que aquela semana foi fundamental e o método, então, ele mostra muito claramente nas suas aulas, no percurso. O professor Alexandre é um cara muito próximo, muito fácil de trazer experiência, então mostra muito claramente. E eu acho que isso que nós, professores, não temos conhecimento. E a gente precisa disso mais do que nunca. Né? Porque a gente fica refém. Hoje tem escolas, a gente falou daqueles R$ 20, né, que eu falei agora. Eu participo de um grupo muito grande de professores e as escolas ainda, muitas delas, não é o caso da que eu trabalho, mas outras baixaram 30% ainda. Nossa. Por conta da pandemia, baixaram 30%. Como é que a pessoa sobrevive nessa situação? E aí pensar que você pode buscar... Só que você tem que ter estratégia, né? Quer dizer, eu montei um plano que eu não vou amanhã abandonar tudo e começar. Não mesmo. Um plano, né? Isso. Por isso que eu acho que o método é fundamental, porque ele te possibilita montar um plano. Isso mesmo. Para você poder organizar a tua vida e falar, bom, a partir de agora dá para eu ficar ou com um colégio só e deixar um período para as minhas aulas particulares, ou cuidar do meu filho, cuidar da minha família, fazer um planejamento. Quando eu descobri que o professor Alexandre tem aulas particulares de janeiro, eu quase caí de costa. Eu quase caí de costa. E fortes, professor. Fortes. É. Como é que pode? Então isso não passa na cabeça da gente, né? Que fica enfiado dentro da escola e não enxerga outro horizonte, né? Não enxerga outro horizonte. Então eu acho isso. O grande problema, professor, de nós que somos técnicos, né? Não só nós, engenheiros, arquitetos, médicos, dentistas, professores, nós somos educados na faculdade muito a nos preocuparmos com a parte técnica. E quando nós somos autônomos, ou não só autônomos, quando nós somos contratados, a gente tem uma visão muito técnica, mas a gente não tem uma visão, gente, comercial. E nós precisamos ser comerciais. Por quê? Porque nós temos um produto, vamos falar um pouquinho na linguagem de novo, gente. Nós temos um produto, que é a nossa mão de obra, que é a nossa prestação de serviços. No caso aqui, aula particular, ou, no caso do professor, aula particular e aula dentro de sala de aula mesmo para turmas. Então, ele é contratado de uma empresa, né? A escola é uma empresa, tem lá uma razão social, e ele tem também o lado autônomo dele. Ok. Se o professor Paulo Henrique não consegue mostrar o valor dele, né? O que é mostrar o valor? Mostrar as qualidades que ele tem, mostrar a capacidade de geração de resultados que ele tem, provar que as aulas dele são de alto nível, que os alunos adoram as aulas, que os alunos aprendem e colocam em prática. Se ele não consegue mostrar isso, como é que ele vai ser valorizado por isso? Então, eu falo assim, professor, ter mestrado é ótimo, ter doutorado é ótimo, porque eu vejo o mestrado e o doutorado, mas como um acúmulo de experiências e de autoridade que você tem que saber colocar em prática. Porque se você guarda o seu diploma na sua gaveta e não mostra para as pessoas que aqueles diplomas têm o seu valor, né, que na prática você consegue trazer melhor conteúdo, porque você estudou muito para aquilo, né, você não consegue crescer enquanto profissional autônomo ou enquanto profissional funcionário, empregado. Então, o que a gente tem que aprender... Por que eu me apaixonei pelo marketing, como o professor Paulo Henrique colocou? Porque quando eu comecei a estudar marketing, eu percebi que o marketing nada mais é do que mostrar para as pessoas o seu valor. É saber mostrar para as pessoas o seu valor. Isso me fascinou. Então, quando eu falo assim, você quer ganhar R$ 4.000 trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares, o que eu estou fazendo? Eu estou desafiando você a pensar, peraí, ele está falando alguma coisa que pode ou não ter sentido, vou ouvi-lo. E quando as pessoas começam a ouvir a proposta, como o professor Paulo Henrique colocou, elas começam a ver sentido. Mas se eu não falasse para você, quer ganhar R$ 4.000 de uma forma muito direta, será que você me ouviria?
Então, é isso que a gente tem que saber fazer. A gente tem que saber, eu desenvolvi ao longo de 33 anos, técnicas em que eu consigo, desde a divulgação do meu trabalho até a fidelização do meu aluno propriamente dito. O que é fidelizar o aluno, gente? É você mostrar para o aluno que ele não só precisa de uma aula, às vezes, para tirar uma dúvida, se ele tem a base muito fraca. Então, é o estudo mais completo do caso, e não só uma coisa pontual. Eu brinco assim, é como se eu fosse dentista, um paciente chegasse para mim com uma dor num determinado dente, e ao abrir a boca, eu visse a boca dele cheia de problema em outros dentes que vão dar cárie, que vão dar canal, e eu não vou falar para ele porque ele me pediu para cuidar de um dente. Eu tenho que pedir para ele, eu tenho que falar para ele, olha, senhor Paulo Henrique, olha, eu estou vendo os seus dentes aqui, o senhor está com uma dor de dente aqui embaixo, sei lá, no canino, lá em cima, sei lá, eu não entendo direito, mas tem aqui o seu siso que tá nascendo torto, então ele vai te dar problema. Tem um outro dente aqui que vai dar canal, eu estou vendo aqui, eu tirei um raio-x, eu estou vendo um problema sério. Então o senhor tem que cuidar dos outros dentes. É o que eu faço na análise dos meus alunos. Eu vejo se o aluno precisa só de uma aula. Por exemplo, vamos trazer para cá, de uma aula de equação do segundo grau, para aprender a utilizar a equação de Bhaskara, ou se ele, a primeira coisa que eu tenho que saber é se ele sabe resolver uma equação do primeiro grau, para depois tentar resolver uma equação do segundo grau. Se ele sabe o que é uma equação. Se ele sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir naquela coisa da equação, passa para o outro lado, passa multiplicando, passa dividindo, passa somando, passa subtraindo. Então, a análise tem que ser mais profunda do que só aquela coisa pontual. E o que eu vejo é que a grande maioria dos professores trata do problema tecnicamente daquele problema e fica, às vezes, sem jeito de perguntar, de dizer para o aluno que existem outros problemas, porque ele foi contratado para aquele problema. Então é isso que é o diferencial, é a gente mostrar que a gente é muito capaz de resolver os problemas tecnicamente, mas eu mostro isso, né, quando eu dou as aulas de mentoria, eu mostro que a gente entra tecnicamente no final do processo, gente. A gente dá o nosso trato no final do processo. Né? Existe uma metodologia chamada cifras, né? C é de captação, I é de interação, F é de faturamento, que é você cobrar corretamente, R é de retenção. Então é na retenção, lá na fidelização, que eu mostro o quanto eu sou capaz de ensinar. Mas tem todo um processo até o aluno sentar do seu lado e te ouvir, ou sentar do outro lado da tela no seu computador para te ouvir, tem toda uma estratégia para que você consiga que esse aluno te ouça, né, professor? Eu tive uma aluna esses dias que me procurou, veio por indicação e chegou, eu quero fazer medicina nas universidades públicas, quero uma aula, eu queria uma aula. Eu não falei isso para ela, pensei, uma aula para fazer medicina? Você tá doida, né? Possível. Impossível. E aí eu falei, nós vamos começar da seguinte maneira, tudo à distância, remotamente, eu preparei lá um questionário avaliativo, que mais da metade do questionário como ela estudava, o que ela já tinha feito, qual material que ela estudava, ela já está no terceiro ano, se ela já tinha feito vestibular ou não tinha feito como treineiro, quais seriam as expectativas dela, se ela esperava já para este ano. E lá no final eu coloquei algumas questões de medicina, né? Então eu fiz esse formulário, ela respondeu, aí a gente teve um primeiro encontro, que o encontro foi muito mais um bate-papo sobre o sentimento dela, sobre como ela via aquilo, e ela concluiu que ela não precisava só de uma aula, ela precisava de um grupo de aulas, né? E aí nós marcamos 5 aulas para fazer. E eu me lembro que, nesta conversa, a pessoa que me indicou me ligou e falou, escuta aqui, coisa fenomenal que você fez, que a menina falou que você faz uns testes profundos. Eu falei, teste profundo é perguntar para ela o que ela sente, o que ela pensa. E ouvi-la. Ouvi-la, né? E aí você consegue identificar melhor quais são os problemas. E aí foram 5 aulas que nós já marcamos e ela já pediu mais um grupo de aulas para a gente continuar.
Por com quê? isso ela vai percebendo também, né? Exatamente. Você mostrou o seu valor, você mostrou que precisa de um planejamento. E ela gostou disso e falou para. E outra coisa, né, professor? Ela já falou para um monte de gente que existe um professor que Sim, planeja, que está sim. preocupado com o resultado final dela. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Porque talvez a imagem que ela tivesse de aula particular é vamos sentar aí da aula de cinemática acabou, né? É isso aí. E quando eu mostrei para ela que a preocupação era o resultado dela, quem estava preocupado com ela, com a pessoa, quantas horas você estuda por dia, vamos pegar um melhor dia, eu tenho essa disponibilidade. Ela foi entendendo que a coisa era, primeiro, um pouco mais séria, um pouco mais profunda, né? E acho que esse é o nosso papel, né? Conseguir mostrar que a gente sabe o que está fazendo nesse sentido, né? Exatamente. E isso Exatamente. é um diferencial. É um E, diferencial. e falando na linguagem mais comercial, de novo, eu sempre trago para isso, né? Um aluno é um cliente que tem as suas dificuldades extra pedagógicas, digamos assim, pedagógicas. Como eu digo, por que eu digo isso? Porque se o aluno, por exemplo, se você percebe que ele está desestabilizado, seja porque está com muita dúvida, seja porque está sendo, porque a família está criticando muito ele, porque ele não consegue render, seja porque os amigos estão fazendo lá o bullying, porque ele é o aluno que é fraco, não aprende, de repente dentro do grupo de amigos dele, se ele chegar desestabilizado, não adianta a gente já a gente entregar conteúdo diretamente, porque ele não vai render. Então, o que o professor Paulo Henrique falou é fundamental. Uma entrevista primeiro, porque quando você faz a entrevista, você tem a oportunidade de ouvir as dificuldades do seu aluno e você tem dificuldade de ajudar a tratar essas dificuldades e traçar um perfil do aluno. Para falar, opa, peraí, esse aluno, essa aluna, ele está desestabilizado, então eu vou conversar com ele. Eu faço muito isso, gente. Eu tenho, para mim, que aula particular é muito mais do que entrega de conteúdo, porque para você entregar o conteúdo e a pessoa absorver, o aluno absorver, ele tem que estar preparado para absorver, ele tem que estar, estabilizado para absorver. Então, às vezes, um bate-papo de 10, 15 minutos, perguntando sobre como é que foi o seu dia, você está se sentindo bem hoje, está tudo tranquilo, né? E o aluno vai falar, eles vão falar, não, hoje eu briguei com meu irmão, a gente discutiu aqui, a minha mãe me chamou a atenção porque eu não estou estudando e eu não estou afim de estudar. Ele vai falar alguma coisa. E nessa hora que você vai, opa, não tá na hora de começar a aula. Você vai, troca uma ideia Vai com interferir, ele. né? Isso aí. Você interage, você, né? É um pilar. A interação é um pilar importante. Então, se você não conseguir estabilizá-lo, para ele se sentir tranquilo, e você fala, ele, sabe, quando você percebe no olhar do aluno, até mesmo online, ele estabiliza, ele se acalma. Aí eu falo assim, vamos para a aula agora? Podemos ir para a aula? Porque eu te ensinando, tudo vai ficar melhor para você. Teus pais não vão reclamar de você, você vai provar para os seus amigos que você é capaz, as suas notas aparecerão, o resultado aparecerá, e aí tudo vai ficar mais fácil para você. E isso levanta a autoestima do aluno, do seu cliente, gente. Eu fui empresário durante 15 anos, tive empresa de tecnologia, eu lidava com cliente assim também. E o cliente estabilizado, o cliente confiando em você e gostando do seu atendimento, ele nunca mais te larga. Ele nunca mais deixa de te indicar e ele nunca mais ele confia em você. E a confiança no trabalho de um profissional é tudo de bom, né? É o que faz com que a sua carteira fique sólida, fique consistente, né, professor Paulo Henrique? E você vai tendo aí um povo mais fiel, né? Nesse trabalho. Quando ele estiver em algum lugar que alguém falar de aula particular, a concepção de aula dele é uma proposta até de uma certa tutoria, né? Cada aula você está ali olhando todo o entorno, porque o aprendizado ele não se dá só tecnicamente. Né? Então, às vezes, o que não está bem naquele menino não é nem a questão cognitiva, né? São questões psicológicas. É isso mesmo. Que a gente pode ajudar. A gente pode ajudar nesse sentido. E como a gente não está dentro da casa, não está dentro da escola, a gente pode ter uma outra visão e pode destravar isso e aí deslanchar e o resultado aparece, né? E aí ele vai depois para uma prova e tem um bom resultado na prova e vai, foi aquele professor lá que me ajudou.
e ele vai ser uma pessoa fiel, né? Nesse trabalho, vai ser uma pessoa fiel. Acho que essa visão é importante, né? É. E aí E a formação de pessoas também, né, filho, professor? A gente está formando sim, pessoas, né? A gente está contribuindo sim, para a formação de cidadãos que eu trabalho muito com adolescentes, acho que o professor Paulo Henrique também, jovens e também. adolescentes, eles precisam de um Sim. apoio também psicológico às vezes. E a gente que já tem uma autoridade enquanto professor consegue contribuir bastante. Se a gente conseguir falar a língua dele, do aluno, se ele consegue entender a gente bem, se ele confia na gente, ele vai nos ouvir. E aí a gente tem um trabalho muito mais completo, né, professor? Sim, porque pensar a gente pode às vezes ser procurado para apagar o incêndio, né? Meu filho tem uma prova amanhã, isso acontece. O que eu Muito. faço hoje, isso vai acontecer. Agora vai da nossa capacidade e da técnica, né? Da Aham, a técnica de técnica. transformar esse apagar o incêndio em algo mais duradouro depois. Ok, vamos dar um jeito no incêndio hoje, mas a gente precisa ver o que está acontecendo, como é que o incêndio começou, né? Isso aí, Por que que não chegamos até aqui? isso aí. E aí muitas vezes no caso da menina, eu dei uma aula para ela, né? Eu dei uma aula para ela, mas ganhei 5 depois. Mas Falei. ganhei 5. Bem, a primeira aula a gente vai conversar, você vai olhar, eu vou te mostrar como é que é o trabalho, o que que eu faço, e essa aula não tem custo nenhum. E aí você vai decidir se vai continuar ou não. E aí ela continuou. E acho que a gente tem que ter essa preocupação, esse olhar que muitas vezes as escolas hoje, mesmo as particulares, não oferecem, né? Não Uhum, oferecem, não. né? Essa preocupação mais individualizada, tá? Acho que isso tem que estar no nosso radar, tem que estar com a gente enquanto alguém que tem o produto que é o conhecimento, mas tem um cliente que está em formação, né? O Isso aí, adolescente é uma pessoa em formação. E a isso gente, aí. enquanto educador, tem que ter essa preocupação mesmo. Perfeito. Eu acho que é bem por aí. Professor, mais uma pergunta. Voltando, né? Então você já contou para a gente como é que você me conheceu, o que te incentivou a participar das aulas. O que você achou das aulas de mentoria? Você achou que deu mais aprofundamento, que fez diferença em relação às aulas da semana? Te surpreenderam? Como foi a sua experiência com as aulas de mentoria após a decisão de ter resolvido se aprofundar mais no método, né? Sim, olha, eu acho que as pessoas têm que ter a seguinte visão, né? Tomar a decisão de entrar nesse trabalho, pensar nessa metodologia é um passo com seriedade, porque não é só um curso online, não são só videoaulas jogadas lá e cada um se vira. O professor acho que tem uma preocupação de estar junto, de estar discutindo cada um dos pilares que montam o método. Então você tem que reservar um tempo ali na sua agenda e estar com ele, porque ele quer ver o resultado, ele tem essa preocupação. Então eu senti isso de outros cursos online que eu já fiz, que eu ficava sozinho lá, né, vendo os vídeos na plataforma, acho que a pessoa que fez nem sabia que eu tinha acabado ou não, né? Então é um trabalho de pegar na mão e te mostrar o caminho, né? Pegar na mão e mostrar o caminho. E para mim foi um diferencial nesse sentido. Você tem que levar esse negócio a sério, né? Porque isso aqui tem uma estratégia, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um bico. E o método ele não é só aula. Eu não posso dizer que é presencial, mas é como se fosse, né? Uhum. Porque você tem encontros Semanais. marcados, Uhum. semanais, com aprofundamento, que não é uma reprodução do vídeo, né? Que você Não. vai vendo muito mais do que está lá no vídeo. O vídeo é bacana, que pode ir para frente, para trás, que tem a técnica do método, né? Mas Aham. tem toda uma questão no entorno que é na interação, Aham. com o professor. E isso eu também nunca tinha visto. Isso me deixou bastante fiquei espantado assim de pensar em tanta coisa que envolvia as aulas particulares que eu nunca havia imaginado. E acho que essa mentoria ela é fundamental nesse sentido. É fundamental. O que eu fiz foi trazer para
essas aulas a experiência que nós temos com aulas particulares. O que é aula particular? É você entregar teoria e você colocar em prática essa teoria. Né? Então, eu acho que a mentoria ela faz total diferença. Então, os vídeos que são oferecidos, eles funcionam como material complementar. É aquele material que você assiste antes da aula e fala, ok, mas eu tenho algumas perguntas aqui, eu tenho algumas dúvidas, é ali que a gente se aprofunda. Então, ir para uma aula sem você ter uma noção, para mim é um pouco complicado. Eu gosto primeiro de me informar sobre o que vai acontecer na aula para eu poder participar mais efetivamente. Então, a ideia das aulas de mentoria é isso. Você tem acesso ao material com antecedência, o material fica todo à disposição numa plataforma. É muito parecido com o que estão fazendo agora, né, professor, nas escolas. Sim. São videoaulas. Classroom, né? Isso aí, no Classroom, no Plural, aí tem várias plataformas, onde é postado. São postadas videoaulas e tem as aulas online, onde o professor tira dúvida sobre aquilo. E a grande vantagem de você tirar dúvida dos alunos é você trazer para os alunos a sua percepção de uma forma muito resumida sobre aquilo. Aí, entendeu a forma resumida? Agora é hora de aprofundar e a gente se aprofunda. Vamos alargar isso, né? Eu mudei até um pouquinho a maneira de trazer conteúdo para as novas turmas, professor. Eu estou indo para um quadro mesmo, na minha casa eu montei aqui um espaço, né, mas em função da pandemia, eu peguei um quarto que estava liberado, coloquei um quadro branco, e estou fazendo o que eu mais gosto no mundo, que é dar aula mesmo com pilô nas mãos. Na semana passada eu dei um aulão de aquecimento para o pessoal que vai participar das aulas dessa semana, então, com pilôs coloridos nas mãos, e eu então faço diagramas, olha que interessante, eu estudo o perfil da turma, e preparo aulas com desenhos, diagramas, e vou completando. Quem assistiu ao aulão de aquecimento semana passada viu. E a coisa vai se tornando cada vez mais interessante, porque eu vou completando o que eu coloco no quadro inicialmente, junto com a turma. E, às vezes, a turma me faz completar diferente, porque eu tenho um pensamento e a turma vai e muda o ritmo. Eu penso de uma forma, às vezes, na aula, e os alunos vão contribuindo para que essa aula vá mudando. E quando eu termino e olho para o quadro, eu falo, não era esse quadro que eu ia montar. Esse quadro está muito melhor do que eu imaginava. Por quê? Porque a interação dos alunos... né? E, poxa, meus alunos, eu tenho privilégio, né? Os meus alunos são professores, meu Deus. O professor Paulo Henrique foi meu aluno tem mestrado, tem doutorado, tem uma experiência absurda. Então, é muito legal. A troca de experiências é muito legal. Então, o que eu faço, se eu tivesse que falar de uma forma muito básica, arrumar na cabeça dos professores, né, organizar na cabeça dos professores tudo que eles sabem, mas que fazem de uma forma desorganizada. Então, quando a gente estrutura o tratamento com o seu cliente desde o início, como divulgar o seu trabalho, o que falar na hora da divulgação, que tipo de oferta apresentar para o seu cliente, tem que ser uma oferta que chame a atenção dele, como eu chamo a atenção falando dos R$4.000 com aulas particulares, como interagir com o aluno, como cobrar, nada de entregar o preço antes de entregar o seu valor, como o professor fez aí, ele deu uma aula de graça para uma aluna, onde ele quis ouvir a aluna. Então, a aluna não ficou preocupada, poxa, eu estou pagando para ficar batendo papo. Não, ele entregou uma aula para quê? Para fazer todo um planejamento, porque ele viu que essa uma aula gratuita poderia gerar muitas aulas. Ele já fez lá na frente. E não só para ela, para os amigos dela, os familiares vão falar bem dessa aula gratuita em função da preocupação do professor. Então é isso, é você entender que não é só entregar conteúdo, construir uma carteira de alunos fidelizada e fidelizar essa carteira. Como toda empresa faz assim, não é? Toda empresa quer clientes fidelizados. Então criam ofertas, criam promoções para os clientes, para quê? Para que esses clientes sempre voltem. E a ideia das aulas particulares é a mesma, né? Então a minha experiência com as aulas de mentoria tem sido única para cada turma e para cada aula. Cada aula é especial. Cada mesma aula que eu dou para turmas diferentes é especial. Por quê? Porque eu aprendo junto. Às vezes, eu tenho uma professora, a professora Valéria, que está até conosco aqui,
Às vezes a professora Valéria, o professor William, que são professores que me vieram aqui na cabeça das turmas, eles fazem observações que eu falo assim, opa, tem total sentido aqui o que ele está falando, né? Às vezes eu estou aplicando uma técnica e um professor fala alguma coisa, eu falo, mas eu nunca pensei em aplicar dessa forma, mas tem total sentido. Porque tem uma coisa muito interessante, professor Paulo Henrique, que eu tenho vivido com as turmas, assim, as técnicas são que nem temperos, eu brinco. Então, cada um tem preferência por um tempero. Eu gosto muito de manjericão, eu gosto muito do tal do açafrão para temperar minha comida. Tem gente que não gosta. Então a gente sabe fazer, eu aprendi a fazer, mas os temperos a gente coloca. Isso tem acontecido nas aulas e tem sido muito bacana, sabe? Muito legal. E é um perfil bem particular, né? De diferentes experiências, né? E é um atendimento particular, Uhum. Constrói um resultado diferente. Acho essa interação também é outra coisa gratificante, né? De todo esse trabalho, né? Seja ele o trabalho que você faz com os professores e com os seus alunos já adolescentes, né? Uhum. As interações, você não dá uma aula de equação de segundo grau igual para todos os alunos, né? Não. Você constrói para aquele indivíduo, né? Para aquela pessoa, né? Aquela aula em função do que ela te traz, né? Do que ela tem, das dificuldades, etc. E acho que os professores é a mesma coisa, né? Cada turma do 4K ou do Cifras é diferente de uma da outra, né? É diferente. Eu tenho alunos particulares, adolescentes, você fala uma coisa interessante. Às vezes eu dou aulas para 2 alunos da mesma turma, com a mesma matéria, mesmo professor, tudo igual, e as aulas são completamente diferentes. Completamente diferentes, porque um tem mais facilidade, eu posso me aprofundar mais, outro tem menos facilidade, eu tenho que ir mais no básico. Um entende com uma linguagem, outro entende com outra linguagem, e a coisa a gente vai montando a aula em função do perfil do aluno. Isso é muito legal. E a turma é interessante também, né? Trazendo a experiência com as turmas do 4K2, as turmas também são diferentes. Então, a turma tem uma dinâmica. Tem aquele professor mais brincalhão, aquela professora mais brincalhona, tem aquele mais sério, tem aquela... Então, a gente vai percebendo como é que é o movimento da turma e entrega conteúdo para que toda a turma se satisfaça. Isso é muito legal, né? Muito bom. Professor, mais uma pergunta. Como é que o 4K2 e a metodologia, né, que eu ensino, que é o Cifras, que possibilita o 4K2, essa mudança de vida, esse projeto, eles fizeram diferença na sua vida? Assim, na prática, professor? Eu acho que tem ali, né, dentro do método, primeiro a ideia maior, né, que é a ideia do 4K2, que tem que ter uma simbologia e você vai construir isso de acordo com os seus objetivos, né? Então você tem que montar objetivos para poder construir isso. A primeira diferença foi pensar na minha liberdade, né? Na minha liberdade. Então isso foi uma primeira questão. A segunda questão foi observar que eu tenho cada palavra, cada anúncio que eu posso fazer, eu tenho um jeito de construir isso, e isso não é de qualquer jeito. Dependendo da palavra que eu coloco lá, e é a palavra que a gente utiliza no marketing, né, eu vou ter um gatilho para uma coisa diferente, né? Uhum. Que é a ideia de usar os gatilhos mentais. Eu nunca havia imaginado que isso seria possível em uma aula particular, né? Eu sempre pensava de uma outra maneira em relação aos produtos. Isso faz toda a diferença. Às vezes, uma palavra mal colocada, você perde um aluno. Você perde um pacote de provas, né? Então, a diferença para mim foi isso. Toda vez que eu recebia antes, né? Tem um rapaz lá querendo umas aulas de física. Ele quer aula do quê? A primeira lei de Newton. Tá bom, primeira lei de Newton, 40 minutos a gente discute, mas acabou, ele deu aquela aula, acabou, foi embora. Hoje não, hoje... Peraí, o cara quer uma aula, mas por que ele quer? Como é que a gente vai colocar isso? Como é que a gente vai conversar? Como a gente vai interagir, né? Nesse sentido. Então, fez muita diferença nesse aspecto, né? Como encarar a vida nesse sentido, né? E acho que encarar o seu trabalho de outra maneira também. Eu falo muito, né, professor, que não tem... Quando a gente tem um negócio bem estabelecido, a gente não pode viver com surpresas. Então, assim, o aluno vai falar tal coisa, na hora eu vejo o que eu vou responder. O aluno vai me ligar, na hora eu vejo o que eu vou falar.
tem que ter estratégia para você saber falar. E tem que ter estratégia para você saber alcançar os alunos que você deseja e não deixar os alunos aparecerem só. Então você tem que ir em busca dos alunos que você deseja. E você tem que ter uma linguagem para esse captar. É o pilar da captação do Cifras. Então, saber onde estão os seus alunos, como chegar nesses alunos e de que forma chegar. Com que oferta? Porque o aluno não te conhece, você tem uma oportunidade. Se você faz um panfleto, é uma chance dele olhar, gostar ou jogar no lixo. Se você faz uma propaganda pela internet, é uma chance que você tem dele se sentir atraído e querer saber mais, ou de nunca mais olhar para você, né? Achar um louco, achar que é mais um louco na internet e passa batido. Então, as estratégias têm que ser bem estruturadas. E repito, gente, desde o início até o fim do processo. Desde quando você capta o seu aluno da maneira correta, até o momento em que, entre aspas, você dá alta para o seu aluno. Você fala, olha, agora você pode ir sozinho, não precisa mais de mim, não. Mas não se esqueçam, eu estou aqui sempre que você precisar. Se tiver algum amigo seu precisando da minha ajuda, eu estou disposto a ajudar. Então, tem toda uma linguagem que a gente tem que ter cuidado de passar para o aluno, né? E não só a coisa como o professor falou, ele quer uma aula da primeira lei de Newton, ele não quer da segunda, então eu não vou ensinar a segunda. Ele não quer que eu explique para ele o que é força, ele quer que eu explique para ele o que é um vetor, desculpa. Ele quer que eu ensine lá que F é igual a MA. Eu não preciso ensinar o que é um vetor. Para quê? Para que eu vou explicar que força tem... ele tem que saber que força tem módulo de direção e sentido. Não. Estou perdendo meu tempo, né? Estou perdendo meu tempo aqui. Ele está subjugando a minha inteligência? Não, ele tem que vir preparado. Não é assim, gente. A gente a coisa não é tão exata dessa forma, né? Todos nós temos dificuldades e temos que saber lidar com as nossas dificuldades e com as dificuldades do próximo. E o próximo precisa da nossa ajuda. Então, eu vejo as aulas, por isso que eu amo o que eu faço, todo mundo percebe que eu adoro o que eu faço, porque eu tenho para mim isso, eu estou ajudando pessoas, eu estou contribuindo para a formação de pessoas. E nós, professores, acho que nada mais prazeroso para a gente do que ver um aluno crescendo, daqui a pouco esse aluno está indo para a faculdade, aí daqui a pouco esse aluno te manda uma mensagem dizendo que está se formando e está te convidando para participar da formatura. Então, é um acompanhamento que você tem daquele cidadão. Eu tenho alunos agora, eu estou envelhecendo, já percebi, né, professor? Estamos envelhecendo. Eu tenho alunos que já têm filhos. Eu tenho alunos com filho já. Eu já olho e falo, cara, ele é o filho do meu aluno que eu conheci adolescente. Então, é muito prazeroso você acompanhar a história dessas famílias, né? Da família que esse cidadão que você conheceu teve a oportunidade de contribuir para a formação dele e acabou crescendo, né? Professor, última pergunta, que o nosso horário está apertando. Eu queria ter algumas perguntas aqui, eu queria responder também, algumas colocações aqui de quem está assistindo. A última pergunta é, você recomendaria, então, o 4K2 para os professores que nos assistem? Você acha que os professores devem sentir confiança e conhecerem mais profundamente? Eu darei 3 aulas essa semana, hoje a primeira aula às 20 horas, mas você que teve a experiência do 4K2, já passou a experiência, você recomendaria para os professores que estão nos assistindo? O que você tem a falar para eles, já que é muito mais fácil, né? A pessoa que viveu aquilo trazer a sua percepção do que é eu que estou aqui falando sobre um método sobre uma metodologia, sobre um projeto que eu criei e que eu hoje transmito para os professores. Então, você recomendaria para os professores? O que você tem a dizer para os professores que estão nos assistindo agora? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Pode parecer um maluco no pedaço, mas não é. Mas não é. Né? E acho que o que mais fortaleceu ainda todo o projeto, que é muito sólido, né? Todo momento que a gente está vivendo me deu mais confiança de que a escolha foi a escolha certa, de que essa escolha que deve ser feita. Então, acho que a pessoa tem que participar. Se ela tem o objetivo de enxergar a vida dela de outra maneira, se ela quer tomar a vida dela na mão dela, ela
deve participar e acreditar que não é só mais um maluco no pedaço, né? Que é uma pessoa que realmente sabe o que está falando, e eu recomendaria sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e acho que as pessoas que estão assistindo aí deveriam considerar fortemente essa participação, sim. Opa. Mas tenham claramente que precisa estudar. Precisa estudar. Não é fácil. Não é um milagre, né, professor? Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Você tem que se empenhar, você tem que se superar, como em qualquer projeto que a gente crie. O professor lembrou uma coisa muito importante. Não é milagre. Não estou prometendo um milagre. Requer esforço. Eu estou prometendo mostrar toda a estrutura para se chegar, né? Mas para conseguir, tem que fazer. As ferramentas estão ali, né? As ferramentas não estão ali. Não estão ali prontas. Aí depende de cada um colocar isso em prática. Sem dúvida nenhuma. Mas eu recomendo muito, muito mesmo. Acho que as pessoas têm que considerar esse trabalho que me ajudou não só nessas questões, como nas minhas questões, no meu outro trabalho, que é no meu curso, e nas minhas próprias aulas no colégio, né? Me ajudaram a essa coisa de como você coloca cada palavra, como você lida com isso. Até nisso me ajudou. Mas, sobretudo, a pensar nessa liberdade de tomar sua vida para você. Muito obrigado. Eu acho acho que é isso. Tem que pensar nisso sim. Se está aqui é porque está com uma desconfiança, né? Está querendo alguma coisa diferente. Se não tinha passado direto. Já tinha passado, né? Taxaria de louco e louco ficou. Gente, eu falei para vocês que a entrevista ia ser maravilhosa. O professor Paulo Henrique, inteligentíssimo, divertido, uma cabeça muito bacana. Nossa, estou muito feliz. E o primeiro entrevistado no Café com Bizus, edição especial. Amanhã teremos entrevista, 2 entrevistas, de manhã e à noite, mas o professor Paulo Henrique me deu essa honra de ter sido o primeiro entrevistado numa edição especial do Café com Bizus. É um prazer mesmo. Deixa eu ler aqui, professor, rapidamente. Feliz, hein? Olha, deixa eu só colocar aqui alguns comentários, né, para a gente não deixar passar. A professora Esther coloca assim, ó, essa preocupação é essencial, além de professora de língua portuguesa, sou pedagoga e psicopedagoga. E essa preocupação com o aluno, com escuta eficiente é fundamental. Isso aí. Mais alguma coisa? Ó, Rafael colocou... a Mate.ousada pergunta, esse já é o curso? Não é o curso. A primeira aula, nem é o curso, a primeira aula gratuita será hoje à noite, às 20 horas. Eu começarei a mostrar para vocês, com detalhes, o projeto 4K2. Hoje é só um bate-papo com um professor que já tem experiência do 4K2. Deixa eu ver mais aqui, se tem mais algum comentário que tenha passado. Se tiver passado, vocês repitam aqui, por favor. Deixa eu ver. Muita gente falando. Eu acho que é isso, gente. Assim, o pessoal elogiando, bom dia, legal, show. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta para o professor Paulo Henrique? Nós temos 3 minutinhos só. Infelizmente, o Instagram derruba a gente com 1 hora certinha. A gente entrou 8 horas pontual. Ele nos dá 60 minutos e são 60 minutos e pronto, né? Pronto. Professor, enquanto alguma pergunta porventura apareça, eu queria agradecer a sua presença, a sua participação, ter nos doado esse tempo precioso seu, que eu sei que é muito atribulado, você trabalha demais, está super envolvido com as suas questões, e nos deu essa 1 horinha de prazer aqui, essa honra de conversar conosco. Eu queria agradecer. Queria que você deixasse também aqui o seu canal, que é maravilhoso, gente. O canal do YouTube dele é muito bacana, a visão dele sobre a física é muito legal. Queria que você deixasse aí para a gente informações sobre o seu canal. Temos 2 minutinhos só, aí eu tenho que encerrar, senão eu perco essa live e eu não quero perder de jeito nenhum. Claro, não. Eu que agradeço participar aqui. Quem quiser saber mais, é só procurar lá no YouTube. Aqui no Instagram é PH da Fismate, e no YouTube é PH da Física e Matemática. PH da Física. É Paulo Henrique, né? PH da Física e Matemática. Vai encontrar o meu canal lá e todo o nosso trabalho lá, e vai ser um prazer recebê-los por lá. Né? Aguardo vocês lá. Professor, muito obrigado. Infelizmente, eu tenho que encerrar aqui. Pessoal, muito obrigado.
sigam o professor Paulo Henrique, vocês não se arrependerão. O cara é fera. Tenho que encerrar. Muito obrigado, professor. Até 8 horas hoje da noite, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.